A chuva batia forte nas janelas do consultório médico, enquanto Rodrigo Almeida observava as gotas escorrendo pelo vidro, tentando encontrar algum padrão naquele caos aquático. Qualquer coisa era melhor do que encarar o olhar compassivo do Dr. Henrique Moreira, que segurava um envelope pardo com resultados de exames como se fosse uma sentença. 52 anos de vida, 30 deles dedicados a construir um império empresarial, que começou com uma pequena loja de autopeças na zona leste de São Paulo e se transformou na maior distribuidora de componentes automotivos do país. Rodrigo havia conquistado tudo o que sonhara quando menino. A cobertura nos jardins, o jatinho particular, os carros importados, o respeito e o medo que seu nome inspirava nas salas de reunião. Mas naquele momento, sentado na cadeira de couro do consultório mais caro da capital paulista, nada daquilo parecia importar. Por gentileza, se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreva em nosso canal e comente de que cidade você assiste nossos vídeos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Dr. Henrique finalmente quebrou o silêncio que pairava pesado no ar-condicionado. Sua voz era suave, treinada para dar notícias difíceis, mas Rodrigo percebeu a hesitação por trás de cada palavra cuidadosamente escolhida. Os exames confirmaram o que as dores persistentes e a fadiga constante já vinham anunciando há meses. Um tumor no pâncreas, estágio avançado, agressivo demais para a cirurgia, resistente aos tratamentos convencionais. Rodrigo ouviu as palavras técnicas, os termos médicos que dançavam ao redor da verdade central, como se pudessem amenizá-la. Carcinoma metástase, prognóstico reservado. O doutor falava sobre quimioterapia paliativa, qualidade de vida, cuidados paliativos. Mas tudo o que Rodrigo realmente escutou foi o número. 6 meses, talvez um ano se tivesse sorte. Um ano para um homem que sempre planejara décadas à frente. Ele se levantou antes que o médico terminasse de falar. Pegou o envelope com os exames e saiu do consultório sem olhar para trás. Não queria compaixão. Não precisava de explicações detalhadas sobre algo que não tinha solução. Sua vida inteira fora baseada em resolver problemas, encontrar saídas, negociar o impossível. Mas aquilo estava além de qualquer negociação. O motorista Eduardo aguardava no estacionamento subterrâneo, lendo o jornal enquanto esperava. Ao ver Rodrigo se aproximar, dobrou rapidamente o periódico e abriu a porta traseira do Mercedes preto. Conhecia o patrão há 15 anos e sabia quando era hora de ficar em silêncio. A expressão no rosto de Rodrigo era mais fechada do que o habitual. Os ombros pareciam carregar um peso invisível. Durante o trajeto até a empresa, Rodrigo olhou pela janela fumê do carro, observando a cidade passar como um filme em que não era mais protagonista. São Paulo fervilhava com sua energia caótica costumeira. Pessoas corriam pelas calçadas molhadas, ambulantes protegiam suas mercadorias da chuva que voltava a cair. Executivos conversavam ao celular enquanto disputavam táxis. Todos tinham pressa, todos tinham planos, todos presumiam que teriam amanhã. O celular vibrou insistentemente no bolso do paletó. Rodrigo ignorou. Sabia que seria Juliana, sua assistente executiva, cobrando respostas sobre a reunião com investidores japoneses agendada para aquela tarde. Ou talvez fosse Marcelo, o diretor financeiro, querendo discutir os números do trimestre. Talvez até Camila, sua ex-esposa, cobrando o aumento da pensão que pagava religiosamente todo mês, embora não tivesse mais nenhuma obrigação legal de fazê-lo. Casara-se com Camila há 25 anos, quando ainda era um empresário de médio porte, com grandes ambições. Ela era bonita, elegante, vinha de uma família tradicional paulistana que agregava o tipo de respeitabilidade social que dinheiro não comprava. Por 10 anos, mantiveram uma farsa de casamento perfeito. Jantares beneficentes, viagens para a Europa, fotos em revistas de sociedade. Mas Camila queria um marido presente, conversas ao final do dia, atenção. E Rodrigo só sabia dar cheques. O divórcio foi discreto e caro, sem filhos para disputar ou ferir. Apenas o inventário frio de uma década compartilhada, dividida entre advogados. Camila ficou com a casa no Guarujá e uma poupuda indenização. Rodrigo ficou com sua solidão e seus negócios. Na época, pareceu um acordo justo. Agora, 15 anos depois,
Ele se perguntava se não teria negociado errado. Chegaram ao edifício espelhado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde funcionava a sede da Almeida Distribuidora. 30 andares de vidro e aço que refletiam as nuvens carregadas. Seu nome gravado em letras enormes na fachada. Seu legado. Seu império. E para quê? Para quem? Rodrigo entrou no elevador privativo, que levava direto ao 30º andar, onde ficava sua sala presidencial. As portas se fecharam com um sussurro mecânico e ele se viu refletido no espelho. Cabelos grisalhos bem cortados, terno italiano impecável, gravata de seda. A imagem do sucesso. Mas os olhos fundos e o tom amarelado da pele denunciavam algo que nenhuma roupa cara conseguia esconder. Juliana o interceptou assim que ele saiu do elevador. Loira eficiente, sempre com uma agenda na mão e 3 canetas no bolso do blazer. Começou a despejar informações sobre compromissos, pendências, ligações urgentes. Rodrigo levantou a mão, interrompendo o fluxo verbal. "Cancele tudo hoje", disse ele com uma voz que não admitia discussão. Juliana piscou surpresa, a agenda ainda aberta entre as mãos. "Tudo", repetiu Rodrigo. "As reuniões, as ligações, os compromissos. Diga que tive um imprevisto." Ela assentiu, ainda perplexa, e o observou entrar na sala presidencial e fechar a porta. Sozinho, finalmente, Rodrigo caminhou até a janela panorâmica que dominava a vista da cidade. Lá embaixo, São Paulo se estendia em todas as direções. Um mar de concreto e vidro pontuado por áreas verdes. Quantas vezes ficara naquela mesma janela, planejando expansões, calculando lucros, tramando aquisições. A cidade sempre fora um tabuleiro de xadrez, onde ele movia suas peças com precisão cirúrgica. Agora, o jogo havia mudado, e ele não sabia mais quais eram as regras. Pegou o telefone e discou um número que não ligava há meses. 3 toques antes que uma voz feminina atendesse. Camila pareceu genuinamente surpresa ao ouvir sua voz fora do ciclo habitual de cobranças e pagamentos. Eles trocaram amenidades desconfortáveis por alguns minutos, dançando ao redor de uma intimidade que não existia mais. Rodrigo queria perguntar se ela estava feliz, se havia encontrado o que procurava quando deixou o casamento, se às vezes pensava nele. Mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas por anos de distanciamento e orgulho. Acabaram falando sobre o tempo, sobre a chuva que não parava, sobre nada. Ele desligou, sentindo-se mais sozinho do que antes. O restante da tarde passou em uma névoa estranha. Rodrigo sentou-se atrás da mesa de mogno, rodeado por prêmios e certificados que atestavam sua excelência empresarial. Abriu o laptop, olhou planilhas sem realmente vê-las. Assinou documentos sem ler o conteúdo. Tudo parecia ter perdido o significado, como se alguém tivesse apagado as cores do mundo. Quando o céu começou a escurecer, tingindo-se de laranja e púrpura por trás dos prédios, Rodrigo decidiu ir embora. Não para a cobertura vazia que chamava de lar, mas para algum lugar diferente. Precisava sair daquela redoma de vidro e aço, respirar um ar que não fosse filtrado por ar-condicionado central. Dispensou Eduardo e pegou as chaves do seu Porsche. Fazia meses que não dirigia pessoalmente, sempre delegando essa tarefa ao motorista. Mas naquela noite, precisava sentir o volante nas mãos, controlar ao menos algo em sua vida que estava desmoronando. Dirigiu sem destino certo, deixando que o carro o levasse por ruas e avenidas que conhecia de memória. Passou pela Paulista iluminada, desceu pela Consolação, atravessou o Minhocão. A cidade noturna tinha uma energia diferente, mais crua, mais honesta. Aqui não havia fachadas corporativas ou sorrisos falsos, apenas pessoas vivendo suas vidas imperfeitas. Acabou parando em um boteco na Bela Vista, um daqueles lugares simples que serviam cerveja gelada e petiscos fritos. Não era o tipo de estabelecimento que frequentava, mas algo naquela autenticidade o atraiu. Sentou-se em uma mesa de fórmica ao fundo, pediu uma cerveja e ficou observando os outros clientes. Casais rindo, amigos discutindo futebol, trabalhadores reclamando dos patrões. Vidas comuns, problemas cotidianos, alegrias simples. Rodrigo percebeu com uma pontada de inveja que aquelas pessoas tinham algo que todo o seu dinheiro não comprara. Conexões reais, momentos genuínos, alguém com quem dividir o peso do dia. Bebeu a cerveja devagar, saboreando o amargor que espelhava o que sentia por dentro.
O Dr. Henrique havia recomendado evitar álcool durante o tratamento, mas que diferença fazia agora? 6 meses, talvez um ano. Um piscar de olhos no grande esquema das coisas. A chuva recomeçou lá fora, tamborilando no toldo do boteco. As pessoas corriam para se proteger, dividindo guarda-chuvas, rindo da situação. Rodrigo pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa que fez o garçom piscar surpreso e saiu para a noite chuvosa. De volta ao carro, sentou-se por longos minutos, apenas ouvindo a chuva bater no teto metálico. Pela primeira vez em décadas, Rodrigo Almeida, o magnata dos negócios, o homem que construíra um império do zero, não sabia o que fazer. Todas as suas habilidades de planejamento, todas as suas estratégias, toda a sua determinação, nada disso servia para lutar contra o inimigo que havia se instalado dentro do próprio corpo. Ligou o carro e começou a dirigir novamente. Desta vez sabia para onde ia. De volta aos jardins, a cobertura vazia, aos cômodos silenciosos que ecoavam sua solidão. Amanhã teria que tomar decisões. Contar para a equipe? Nomear um sucessor? Colocar a empresa à venda? Mas hoje, nesta noite chuvosa de São Paulo, Rodrigo apenas queria chegar em casa e, talvez pela primeira vez em muito tempo, admitir para si mesmo que tinha medo. Medo não da dor que viria, não do fim inevitável, mas de perceber que construíra uma vida inteira na direção errada, que agora não havia tempo para recomeçar. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina mecânica que Rodrigo realizava no piloto automático. Acordava com o sol nascendo sobre a cidade, tomava café sozinho na varanda da cobertura, vestia um dos 30 ternos idênticos que penduravam no closet e ia para o escritório, onde fingia que tudo estava normal. Mas nada estava normal. Cada reunião parecia um teatro do absurdo, cada decisão empresarial uma futilidade cósmica. Juliana percebia que algo estava diferente. Nos 15 anos trabalhando para Rodrigo, ela aprendera a ler suas oscilações de humor como um meteorologista lê nuvens. E aquelas eram nuvens de tempestade. Ele estava mais quieto, mais distante, como se uma parte dele tivesse se desconectado do mundo. Mas toda vez que ela tentava perguntar se estava tudo bem, ele desviava o assunto com a maestria de quem passou a vida evitando conversas pessoais. Na quinta-feira daquela semana, Rodrigo tomou uma decisão. Não contaria para ninguém sobre a doença. Não ainda. Talvez nunca. A ideia de se tornar objeto de pena, de ver aquele olhar compassivo que o Dr. Henrique tinha no rosto de cada pessoa ao seu redor, era insuportável. Ele construíra sua reputação sobre força e controle. Não ia destroçá-la agora revelando fraqueza. Mas havia algo que precisava fazer. Algo que vinha adiando há anos por puro orgulho e teimosia. Pegou o telefone e ligou para um número que tinha decorado, mas nunca usava. 3 toques, 4. No quinto, uma voz grave atendeu, carregada de surpresa e desconfiança. Ricardo, disse Rodrigo, usando o diminutivo que não pronunciava há quase uma década. Seu irmão mais novo ficou em silêncio, do outro lado da linha, provavelmente tentando processar o fato de que Rodrigo, o irmão mais velho que o havia cortado da vida, após uma briga feia sobre a herança dos pais, estava ligando. A conversa foi tensa, pontuada por pausas desconfortáveis e ressentimentos mal disfarçados. Ricardo morava em Santos. Trabalhava como professor de história em uma escola pública. Vivia uma vida simples com a esposa Márcia e os 2 filhos gêmeos. Uma vida que Rodrigo sempre considerara medíocre, desprovida de ambição. Mas agora, ouvindo o irmão falar sobre os jogos de futebol dos meninos, sobre as férias modestas na praia, sobre os jantares em família, Rodrigo sentiu algo que não esperava: inveja. Eles terminaram a ligação com a promessa vaga de se encontrarem em breve. Ambos sabiam que provavelmente não aconteceria. Mas a mentira educada era mais confortável que a verdade. Rodrigo desligou, sentindo-se ainda mais vazio. Tinha um irmão, sobrinhos que mal conhecia, uma família que sacrificara no altar da ambição. E para quê? Naquela noite, Rodrigo fez algo inédito. Saiu da empresa às 6 da tarde, horário que considerava praticamente manhã. Eduardo estava tão surpreso que teve que ser chamado 2 vezes antes de trazer o carro. Durante o trajeto até os jardins, Rodrigo pediu para passar pelo Parque Ibirapuera. Queria caminhar, sentir a grama sob os pés,
ver pessoas vivendo sem a urgência que dominava sua vida há décadas. O motorista o deixou em uma das entradas e Rodrigo começou a andar pelos caminhos arborizados. Era início de noite e o parque ainda estava movimentado. Corredores treinavam, casais namoravam nos bancos, famílias faziam piquenique tardio. Foi quando viu o menino pela primeira vez. Ele estava sentado sozinho em um banco próximo ao lago, os pés balançando alguns centímetros acima do chão. Devia ter uns 8 ou 9 anos, pele morena, cabelo crespo despenteado. Roupas simples, mas limpas. O que chamou a atenção de Rodrigo não foi a aparência do garoto, mas o que ele estava fazendo. Escrevia algo em um caderno velho com capa plastificada, a língua presa entre os dentes em concentração absoluta. Rodrigo passou direto inicialmente, mas algo o fez parar e olhar para trás. O menino continuava escrevendo, alheio ao mundo ao redor. Havia uma pureza naquela concentração, uma intensidade que Rodrigo reconheceu. Era assim que ele mesmo fora na infância, antes que a vida o ensinasse que sonhar não pagava contas. Ei, garoto! Rodrigo se ouviu chamando antes de pensar melhor. O menino levantou os olhos grandes e expressivos. Não demonstrou medo, apenas curiosidade. Rodrigo sentiu uma pontada de algo que poderia ser vergonha. Desde quando ele abordava crianças desconhecidas em parques, estava se tornando uma versão patética de si mesmo. Mas o menino sorriu, um sorriso franco que iluminou seu rosto. Oi, senhor. Ele fechou o caderno como protegendo um tesouro. Rodrigo caminhou até o banco, mantendo uma distância respeitosa. Perguntou se o garoto estava sozinho, se os pais sabiam onde estava. O menino explicou que a mãe trabalhava até tarde como faxineira, em um prédio comercial próximo, e ele esperava lá no parque porque era mais seguro que ficar na rua. Como você se chama? Perguntou Rodrigo. Mateus, respondeu o menino. Mateus da Silva, e você? Rodrigo hesitou. Apresentar-se parecia criar uma conexão que não estava certo de querer. Mas havia algo no olhar direto do garoto que pedia honestidade. Rodrigo, disse finalmente. Só Rodrigo. Eles ficaram em silêncio por um momento, dois estranhos compartilhando um banco e nada mais. Então Mateus perguntou o que Rodrigo fazia, se ele trabalhava por ali. Rodrigo poderia ter mentido, simplificado, mas acabou contando a verdade. Que tinha uma empresa que passava os dias em reuniões e tomando decisões sobre dinheiro. O menino ouviu com atenção séria. Deve ser chato, comentou Mateus com a honestidade brutal das crianças. Ficar fechado o dia todo falando de dinheiro. Rodrigo se pegou rindo, um som áspero de tão pouco usado. Era chato sim, admitiu. Muito chato. Mas alguém precisava fazer. Mateus sacudiu a cabeça. Ninguém precisa fazer coisas que não gosta. Minha mãe sempre diz isso. Ela limpa chão porque precisa me alimentar. Mas nas horas livres ela pinta. Um dia vai ter uma exposição e aí vai poder pintar o dia todo. A fé inabalável na voz do menino fez algo apertar no peito de Rodrigo. E você? Perguntou Rodrigo apontando para o caderno. O que escreve aí? Mateus abriu um sorriso tímido. Histórias. Sobre super-heróis que salvam pessoas. Meu professor disse que sou bom com palavras, que talvez possa ser escritor um dia. Ele falava com uma mistura de esperança e dúvida, como se não tivesse certeza de que sonhar tão grande era permitido para alguém como ele. Rodrigo sentiu uma fisgada estranha de emoção. Quando fora a última vez que tivera um sonho que não envolvesse expandir lucros ou adquirir concorrentes? Quando parara de imaginar possibilidades que não cabiam em planilhas de Excel? Um apito ecoou pelo parque, sinalizando que estava próximo do horário de fechamento. Mateus se levantou rapidamente, guardando o caderno na mochila surrada. Preciso ir, minha mãe deve estar terminando logo. Foi legal conversar com você, Rodrigo. Ele estendeu a mão. Um gesto adulto vindo de uma criança que provavelmente precisara crescer rápido demais. Rodrigo apertou a mão pequena, surpreendendo-se com a firmeza do aperto. Também foi legal, Mateus. E sobre ser escritor, vai em frente. O mundo precisa de boas histórias. O menino sorriu, acenou e saiu correndo pelo caminho que levava à saída do parque. Rodrigo ficou sentado no banco por mais alguns minutos, observando o céu escurecer sobre São Paulo. Um encontro casual com uma criança desconhecida não deveria significar nada. Era apenas mais uma dessas interações aleatórias que acontecem nas grandes cidades. Mas havia algo naquele garoto, naquela esperança inocente, que mexera com algo adormecido dentro dele.
Nos dias seguintes, Rodrigo se pegou pensando em Mateus. Será que o menino estava bem? A mãe realmente conseguiria realizar o sonho da exposição de pinturas? E quanto aos super-heróis do caderno, quais histórias estariam sendo escritas? Na segunda-feira, depois de outra reunião entorpecente sobre projeções fiscais, Rodrigo tomou uma decisão impulsiva. Mandou Juliana cancelar seus compromissos da tarde, algo que estava se tornando um hábito preocupante, segundo a expressão da assistente. Pegou o carro e dirigiu até o Ibirapuera. Caminhou pelos mesmos caminhos da semana anterior, procurando sem admitir que estava procurando. E lá estava ele, no mesmo banco, escrevendo no mesmo caderno, como se o universo tivesse conspirado para que se encontrassem novamente. Mateus levantou os olhos e seu rosto se iluminou em reconhecimento. "Rodrigo!" ele exclamou com genuína alegria. "Você voltou!" Não parecia surpreso, apenas feliz, como se esperasse que adultos cumprissem promessas implícitas de reaparecer. Rodrigo sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância apropriada, mas amigável. Eles conversaram sobre coisas triviais no início, como tinha sido a escola, se a mãe conseguira pintar um pouco, que tipo de super-herói estava sendo criado hoje. Mateus falava animadamente, gesticulando com as mãos, os olhos brilhando ao descrever suas ideias. Então o menino ficou sério. "Posso te fazer uma pergunta pessoal, Rodrigo?" Este assentiu, curioso, sobre o que uma criança de 9 anos considerava pessoal. "Você é feliz?" A pergunta caiu entre eles como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas que se espalhavam em círculos. Rodrigo ficou mudo. Como responder a isso? Como explicar para uma criança que felicidade era um conceito que ele parara de considerar relevante há décadas? Que substituir a satisfação por sucesso, alegria por realizações, conexão por conquistas? "Acho que não", respondeu finalmente com uma honestidade que o surpreendeu. "Acho que passei tanto tempo tentando ter sucesso que esqueci de ser feliz." As palavras saíram cruas, sem polimento, direto do lugar ferido que escondia de todos, inclusive de si mesmo. Mateus assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. "Minha professora de filosofia, sim." Ele enfatizou a palavra com orgulho. "Diz que sucesso sem felicidade é como ter um monte de brinquedos, mas ninguém para brincar junto." "Você tem alguém para brincar junto, Rodrigo?" A simplicidade da metáfora era devastadora. Rodrigo pensou em sua cobertura vazia, seus jantares solitários, suas conquistas emolduradas nas paredes que ninguém além dele via. Tinha construído um castelo magnífico, mas esquecera de povoá-lo. "Não", admitiu. "Acho que não tenho." Mateus colocou a mão pequena no braço de Rodrigo, um gesto de consolo surpreendentemente maduro. "Mas não é tarde demais. Minha avó sempre dizia antes de partir." Ela pausou e Rodrigo entendeu o eufemismo, que a gente pode começar de novo sempre. Cada dia é uma página em branco. Rodrigo sentiu os olhos arderem de forma incomum. Quando fora a última vez que chorara? Não conseguia lembrar. Talvez no funeral da mãe há 15 anos. Talvez nem mesmo então. Pigarreou, afastando a emoção. "Você é um garoto muito sábio, Mateus." O menino sorriu. "Só leio muito. E observo. E escrevo. Escrever ajuda a entender as coisas." Ele olhou para Rodrigo com curiosidade. "Você já tentou escrever sobre o que sente?" Rodrigo quase riu da ideia. Ele que mal conseguia admitir sentimentos para si mesmo, colocá-los no papel. Mas havia algo tentador na sugestão. Uma forma de dar ordem ao caos que se instalara em sua mente desde o diagnóstico. "Talvez eu devesse tentar", disse pensativamente. Mateus imediatamente arrancou uma folha do caderno e ofereceu junto com o lápis. "Começa agora. Escreve uma coisa que você sente." Rodrigo olhou para o papel em branco nas mãos. O lápis pesava como se fosse feito de chumbo. Que palavra única poderia resumir o turbilhão dentro dele? Medo? Solidão? Arrependimento? Lentamente, com caligrafia que não usava desde os tempos de escola, escreveu uma única palavra: perdido. Aquela palavra solitária no papel, perdido, parecia pulsar com vida própria. Mateus a leu em silêncio. Sua expressão séria demais para uma criança de sua idade. Então ele pegou o papel de volta, virou-o e começou a escrever algo no verso. Rodrigo observava curioso, enquanto o lápis dançava pela página, formando letras cuidadosas. Quando terminou, Mateus dobrou o papel em 4 partes, criando um pequeno quadrado. "Guarda isso",
disse ele, entregando de volta para Rodrigo. Mas só lê quando realmente precisar. Você vai saber quando for a hora. Havia uma solenidade no pedido que fez Rodrigo aceitar sem questionar, guardando o papel dobrado no bolso interno do paletó. Eles conversaram mais um pouco antes que o apito do parque os interrompesse novamente. Mas desta vez, antes de partir, Mateus fez Rodrigo prometer que voltaria. Não amanhã, porque a mãe tinha folga, e eles passariam o dia juntos. Mas depois de amanhã, no mesmo lugar, mesma hora. Rodrigo prometeu, surpreendendo-se com a sinceridade do próprio compromisso. De volta à cobertura naquela noite, Rodrigo tirou o papel dobrado do bolso e o colocou sobre a cômoda do quarto. Ficou olhando para ele por longos minutos, resistindo à tentação de abrir. Havia algo quase sagrado na maneira como Mateus lhe entregara, como se fosse um talismã ou uma mensagem cifrada do universo. Você vai saber quando for a hora, o menino dissera. E algo em Rodrigo queria respeitar aquilo. Os próximos dias trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível em sua rotina. Rodrigo ainda ia ao escritório, ainda assinava documentos e tomava decisões, mas começara a delegar mais, a confiar em sua equipe de diretores para resolver problemas que antes insistia em microgerenciar. Marcelo, o diretor financeiro, comentou surpreso que o chefe parecia mais relaxado. Juliana simplesmente observava em silêncio, preocupada, mas respeitosa demais para invadir a privacidade de Rodrigo. Na quarta-feira, conforme prometido, Rodrigo voltou ao Ibirapuera. Mateus já estava lá, mas desta vez não sozinho. Uma mulher estava sentada ao seu lado, também escrevendo em um caderno. Devia ter uns 35 anos, pele morena como a do filho, cabelos longos presos em um rabo de cavalo prático, roupa simples de quem trabalhava duro, mas havia algo elegante na postura, uma dignidade que nenhuma roupa cara poderia conferir. Ao ver Rodrigo se aproximar, Mateus pulou do banco. "Rodrigo, você veio!" "Mãe, este é o amigo que te contei. Ele é muito legal e tem uma empresa enorme." A mulher se levantou, estendendo a mão com um sorriso caloroso, mas nos olhos havia a cautela natural de uma mãe solteira protegendo seu filho. "Beatriz," ela se apresentou. "Mateus me contou sobre vocês. Agradeço por ser gentil com meu filho." Rodrigo apertou a mão dela, sentindo a aspereza de quem trabalhava com produtos de limpeza. "Ele que é gentil comigo," respondeu com sinceridade. "Seu filho é especial, Beatriz." Eles conversaram por alguns minutos, a tensão inicial dissipando-se gradualmente. Beatriz contava como conciliava 3 trabalhos para garantir que Mateus pudesse estudar em uma escola boa, ter livros, ter chance de um futuro diferente do dela. Falava com orgulho e exaustão em doses iguais. Rodrigo a ouvia fascinado. Ali estava alguém que entendia de verdadeira ambição, não a dele, vazia e autocentrada, mas a de uma mãe lutando para dar ao filho o que ela nunca tivera. Beatriz mostrou algumas de suas pinturas no celular. Paisagens urbanas de São Paulo, vistas pelos olhos de quem varria seus chãos. Havia beleza naquelas imagens, uma perspectiva única de uma cidade que Rodrigo julgava conhecer, mas percebia agora que apenas habitava. "Você tem talento real", disse ele. "Já pensou em expor profissionalmente?" Beatriz riu, mas era um riso sem humor. "Expor, senhor Rodrigo, custa dinheiro. Molduras, espaço, divulgação. Tudo custa dinheiro que não tenho. Então pinto para não enlouquecer e guardo os quadros embaixo da cama. Quem sabe um dia." A resignação em sua voz era dolorosa de ouvir. Rodrigo se pegou querendo ajudar, oferecer dinheiro, resolver o problema como resolvia tudo em sua vida. Mas algo o deteve. Intuía que Beatriz tinha orgulho, que não aceitaria a caridade de um estranho rico que aparecera do nada. E havia algo mais. Uma voz pequena dentro dele dizendo que não era sobre dar dinheiro. Nunca fora sobre dinheiro. Beatriz precisava ir. Tinha outro turno começando em 1 hora. Beijou o topo da cabeça de Mateus. Agradeceu novamente a Rodrigo por manter companhia ao filho e partiu caminhando rapidamente. Rodrigo e Mateus ficaram sozinhos novamente. "Sua mãe é incrível", disse Rodrigo. Mateus sorriu com aquele amor incondicional que só filhos têm. "Ela é a melhor. Trabalha tanto para que eu possa ter uma vida melhor. Por isso preciso estudar muito e ser alguém, para retribuir tudo que ela fez." A maturidade do garoto era comovente e perturbadora. Nenhuma criança deveria carregar tanto peso nos ombros, tanto senso de responsabilidade.
Mas Rodrigo via em Mateus a mesma determinação que ele próprio tivera na juventude. A diferença era que Mateus ainda tinha luz nos olhos, ainda acreditava em heróis e finais felizes. Eles caminharam pelo parque enquanto conversavam. Mateus falava sobre a escola, sobre os colegas, sobre a professora de português que incentivava a sua escrita. Rodrigo compartilhou histórias editadas de sua própria infância, sobre crescer pobre na Zona Leste, sobre a loja de autopeças do pai que mal pagava as contas. Surpreendeu-se ao perceber que fazia décadas que não pensava naqueles tempos. Construíra uma narrativa polida de self-made man para os jornais de negócios, mas a verdade era mais bagunçada, mais humana. Quando a conversa derivou para sonhos e planos, Mateus ficou animado. Quero escrever livros que fazem as pessoas se sentirem menos sozinhas, como os livros que leio fazem comigo. Ele olhou para Rodrigo com aquela franqueza desconcertante. Você se sente sozinho, não é? Rodrigo poderia ter negado, desviado, construído uma parede educada, mas não o fez. Sim, admitiu, muito sozinho. Há muito tempo. Mateus assentiu como se entendesse perfeitamente. Solidão não é sobre estar sozinho, é sobre não ter ninguém que realmente te veja. Minha professora disse isso. A observação atingiu Rodrigo como um soco. Era exatamente isso. Cercado de funcionários, associados, conhecidos, ele era invisível. Todos viam Rodrigo Almeida, o empresário, o magnata, o nome em letras garrafais na fachada do prédio. Mas quem via Rodrigo, apenas Rodrigo, com seus medos e arrependimentos e aquela crescente sensação de que desperdiçara algo precioso e irrecuperável. Eles sentaram em outro banco, este com vista para um campo onde crianças jogavam futebol. Mateus tirou o caderno e começou a escrever, mordendo o lábio em concentração. Rodrigo apenas observava, apreciando o momento simples de estar ali, sem agenda, sem objetivos, sem a necessidade de produzir ou conquistar ou impressionar. Posso te contar um segredo? Perguntou Mateus, sem levantar os olhos do caderno. Rodrigo disse que sim. Às vezes tenho medo de não conseguir, de não ser bom o bastante, de decepcionar minha mãe. Todos falam que preciso ser alguém, ter sucesso. Mas e se eu falhar? E se todos os sacrifícios dela forem desperdiçados? Rodrigo sentiu o coração apertar. Ali estava um menino de 9 anos carregando o peso que ele mesmo carregara e que o transformara em quem era hoje. Alguém obcecado por sucesso ao custo de tudo mais. Alguém que nunca parava, porque parar significava olhar para trás e ver o vazio. Mateus, disse Rodrigo, escolhendo as palavras com cuidado. Posso te dizer algo que aprendi tarde demais. O menino parou de escrever e olhou para ele. Sucesso não é o que os outros dizem que é. Não é dinheiro ou poder ou ter seu nome em prédios. Eu tenho tudo isso. E te digo com toda certeza que não vale nada se você perde a si mesmo no processo. Ele respirou fundo. Sua mãe não quer que você seja rico ou famoso. Ela quer que você seja feliz. Quer que você tenha escolhas que ela não teve. E escrever, contar histórias que fazem as pessoas se sentirem menos sozinhas, isso é sucesso de verdade. Isso importa. Mateus processou as palavras em silêncio. Então você se arrepende de ter se tornado rico? Rodrigo sacudiu a cabeça. Não me arrependo do que conquistei. Me arrependo do que perdi no caminho, das pessoas que afastei, do tempo que não vivi realmente, de ter esquecido que dinheiro é só papel se não há ninguém com quem compartilhar. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o peso da conversa. Então Mateus fez algo inesperado. Abraçou Rodrigo, um abraço rápido, mas sincero, que pegou o homem completamente de surpresa. Obrigado por me contar a verdade, disse o menino. Adultos sempre mentem para crianças, achando que estão protegendo a gente. Mas você é diferente. Rodrigo sentiu algo derreter dentro dele, uma camada de gelo que não sabia que existia. Quando foi a última vez que alguém o abraçara espontaneamente? Quando for a última vez que sentir a conexão humana real, não transacional, não calculada? Mateus se afastou e voltou a escrever, agora com renovada energia. Rodrigo ficou observando, pensando em todas as escolhas que fizera, em todos os caminhos não seguidos. Pensou na ligação com Ricardo, que terminara em promessas vazias. Pensou em Camila, e nos anos que desperdiçara em um casamento sem amor. Pensou nos funcionários que tratava como peças de uma máquina eficiente. E pensou no papel dobrado em sua cômoda,
com uma palavra escrita por ele e algo escrito por Mateus no verso. Você vai saber quando for a hora. Será que a hora já havia chegado? Será que o universo estava tentando lhe dizer algo através daquele menino improvável que aparecera em sua vida justamente quando tudo desmoronava? O apito do parque os fez levantar. Mateus guardou o caderno, ajeitou a mochila. Nos vemos de novo? Perguntou com aquela esperança nos olhos. Rodrigo assentiu. Sim, sempre. Era uma promessa grande, talvez grande demais. Mas naquele momento, sob o céu laranja do entardecer paulistano, Rodrigo quis acreditar que poderia cumpri-la. Eles se despediram no portão do parque. Rodrigo viu Mateus se juntar à mãe que já esperava. Os dois caminhando juntos para um ponto de ônibus. Uma dupla de guerreiros enfrentando a cidade hostil, com nada além de amor e esperança. Rodrigo ficou parado até eles desaparecerem na multidão. Naquela noite, sozinho na cobertura, Rodrigo pegou o papel da cômoda. Sentou-se na varanda. A cidade iluminada se estendendo até onde a vista alcançava. Todas aquelas luzes, todas aquelas vidas, todas aquelas histórias que nunca conheceria. Havia beleza naquela vastidão, mas também uma solidão esmagadora. Desdobrou o papel lentamente. Lá estava sua palavra, perdido, na caligrafia adulta, mas trêmula. Virou o papel. E lá na letra caprichada de Mateus, estava a resposta que não sabia que precisava. 3 palavras simples que perfuraram todas as suas defesas. Palavras que um menino de 9 anos escrevera para um homem de 52. Palavras que carregavam uma sabedoria que transcendia idade ou experiência. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Rodrigo leu as 3 palavras repetidamente, enquanto o céu paulistano escurecia completamente. 3 palavras que eram ao mesmo tempo uma promessa e um desafio. Tempo para quê exatamente? Para consertar o que quebrara, para construir o que nunca começara, para viver de verdade antes que o tempo, ironicamente, acabasse de vez. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou na varanda até de madrugada, o bilhete nas mãos, a cidade pulsando em silêncio lá embaixo, pela primeira vez em semanas. Desde o diagnóstico que transformara sua vida em uma contagem regressiva, Rodrigo não sentiu apenas medo ou raiva ou desespero. Sentiu algo diferente, possibilidade. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Rodrigo chegou ao escritório com um plano. Não o tipo de plano estratégico que costumava elaborar para aquisições ou expansões, mas algo mais fundamental. Um plano para recuperar partes de si mesmo que pensava perdidas para sempre. Chamou Juliana à sala e, pela primeira vez em 15 anos, realmente perguntou sobre ela. Não sobre a agenda ou os relatórios, mas sobre sua vida. Descobriu que ela tinha uma filha de 7 anos, Sofia, que adorava balé. Mas a escola de dança era cara. Descobriu que Juliana sonhava em fazer uma pós-graduação em gestão, mas não tinha tempo entre o trabalho e ser mãe solo. Descobriu que sua assistente era uma pessoa completa, com sonhos e medos, e uma vida inteira que acontecia fora daquele escritório. Rodrigo se pegou envergonhado por nunca ter perguntado antes. Depois de Juliana sair, surpresa e emocionada com a conversa, ele convocou reuniões individuais com cada diretor. Marcelo do financeiro, Ana Paula do marketing, Jorge da operações. Com cada um fez a mesma coisa. Desligou o modo empresário e ligou o modo humano. Ana Paula chorou ao contar que a mãe estava com Alzheimer avançado, que passava as noites em claro preocupada, que se sentia rasgada entre o trabalho e a família. Jorge confessou que estava em terapia para a ansiedade, que a pressão do cargo estava afetando sua saúde. Marcelo admitiu que o casamento estava por um fio, que mal via os filhos crescerem. Rodrigo ouviu tudo e, pela primeira vez, não ofereceu soluções corporativas ou expectativas de que deixassem os problemas pessoais do lado de fora. Ofereceu empatia, ofereceu flexibilidade, ofereceu humanidade. Algo mudara nele, como se o bilhete de Mateus tivesse destravado uma parte de sua alma que mantivera congelada por décadas. Naquela tarde, fez outra coisa impensável. Ligou para Ricardo. Desta vez a conversa foi diferente. Rodrigo começou pedindo desculpas. Desculpas pela briga sobre a herança, pelo corte abrupto, por anos de orgulho estúpido. A voz de Ricardo tremeu na linha. Eles conversaram por quase 2 horas, desmontando ressentimentos construídos tijolo por tijolo ao longo de uma década. Ricardo contou sobre os gêmeos, Pedro e Paulo,
agora com 13 anos. Como eram bons alunos, como jogavam futebol no time da escola, como perguntavam sobre o tio rico que nunca viam. Rodrigo sentiu uma pontada de perda. Tinha sobrinhos adolescentes que não conhecia, que cresceram acreditando que ele não se importava. Eles combinaram um almoço para o domingo. Algo simples na casa de Ricardo em Santos. Só a família. Sem pompas, sem formalidades. Apenas pessoas tentando reconstruir pontes queimadas. Rodrigo desligou sentindo-se mais leve do que em anos. Mas havia alguém mais que precisava ouvir. Naquela noite, Rodrigo dirigiu até o apartamento de Camila na Vila Madalena. Ela atendeu o interfone surpresa, claramente desconfiada dessa visita inesperada, mas o deixou subir. Camila estava diferente. O cabelo mais curto, algumas rugas que não lembrava, mas havia algo nos olhos que não estava lá antes. Paz, talvez. Ela fizera uma vida depois dele, percebeu Rodrigo. Uma vida que não girava em torno de expectativas não atendidas e jantares solitários. Eles tomaram café na pequena sala decorada com gosto, tão diferente da opulência sem alma da cobertura dele. Rodrigo não sabia por onde começar. Então começou pela verdade. Contou sobre a doença. Viu o choque no rosto dela, a mão voando para cobrir a boca. Não queria piedade, explicou rapidamente. Só queria que ela soubesse porque precisava dizer algo que devia ter dito há 15 anos. Camila, você merecia mais. Merecia um marido presente, atencioso. Que te visse como pessoa e não como acessório. E eu sinto muito por ter sido tão egoísta, tão focado em construir um império, que esqueci de construir uma vida. Você tentou me dizer isso tantas vezes e eu simplesmente não escutei. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Rodrigo continuou. Você encontrou alguém? Ela assentiu. Roberto, um professor de música. Casaram-se há 5 anos discretamente. Ele é gentil, disse Camila com uma voz suave. Ele está aqui quando diz que vai estar. Lembra meu aniversário. Pergunta como foi meu dia e realmente escuta a resposta. Rodrigo sorriu genuinamente feliz por ela. Você merece exatamente isso. E ele tem sorte de ter você. Eles conversaram mais, desmontando finalmente o peso de um casamento que nunca deveria ter acontecido. Quando Rodrigo saiu, horas depois abraçaram-se na porta. Um abraço de 2 pessoas que compartilharam uma década de vida e estavam finalmente fazendo as pazes com isso. O fim de semana foi estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. No sábado, Rodrigo foi à loja de autopeças que iniciara o império. Ele não visitava o lugar há anos, mantido por gerentes eficientes que mandavam relatórios mensais. A loja original na Zona Leste, modernizada, mas ainda reconhecível. Vanderlei, o gerente, um senhor de 60 anos que trabalhava lá desde que o pai de Rodrigo era vivo, quase caiu da cadeira ao vê-lo. Os funcionários ficaram tensos, pensando que fosse inspeção surpresa. Mas Rodrigo pediu apenas para conversar. Passou o dia ali, ajudando no balcão, conversando com clientes, suando no calor que o ar-condicionado velho mal aliviava. Era como voltar no tempo, aos 18 anos, quando trabalhava com o pai, aprendendo cada parafuso, cada peça, sonhando em expandir. Wanderlei contou histórias do pai de Rodrigo que ele nunca ouvira. Como o velho Almeida ajudava clientes endividados, como fazia preço especial para mecânicos que estavam começando, como acreditava que negócio bom era aquele em que todos saíam ganhando. Rodrigo percebeu com tristeza que, na ânsia de crescer, abandonara esses princípios que o pai valorizava. No domingo, dirigiu até Santos. A casa de Ricardo era simples, uma sobrado em um bairro classe média. Jardim pequeno, mas bem cuidado. Márcia, a cunhada que mal conhecia, recebeu-o com um abraço caloroso. Os gêmeos Pedro e Paulo eram tímidos no início, mas logo aqueceram. Quando Rodrigo perguntou sobre o time de futebol e mostrou interesse genuíno. O almoço foi caseiro, feito por Márcia com a ajuda de Ricardo. Nada fancy, apenas comida boa e fartura. Eles conversaram, riram, compartilharam histórias. Rodrigo contou sobre Mateus, sobre o bilhete, sobre essa jornada estranha de redescoberta. Ricardo ouviu em silêncio. Então colocou a mão no ombro do irmão. Estou orgulhoso de você, mano. Sei que não foi fácil admitir que estava no caminho errado. A maioria das pessoas nunca consegue fazer isso. Rodrigo sentiu os olhos arderem novamente. Ele estava chorando mais naquelas 2 semanas do que nos últimos 20 anos combinados.
Na volta para São Paulo, Rodrigo sentiu algo que não sentia há tanto tempo, que mal reconheceu: contentamento. Não a euforia de fechar um negócio milionário ou a satisfação de esmagar um concorrente, apenas a paz silenciosa de estar conectado com pessoas que importavam. Segunda-feira chegou e com ela, decisões difíceis. Rodrigo convocou uma reunião extraordinária com o conselho diretor. Anunciou que estava se afastando gradualmente, que delegaria mais responsabilidades, que confiava na equipe para tocar o dia a dia. A sala ficou em silêncio, chocado. Marcelo encontrou coragem para perguntar o óbvio: "Está tudo bem, Sr. Almeida?" Rodrigo sorriu. Estava longe de estar tudo bem no sentido médico, mas em outro sentido, talvez mais importante, estava mais bem do que em décadas. "Digamos que tive uma revelação sobre prioridades", respondeu enigmaticamente. Tarde daquele dia, Rodrigo foi ao Ibirapuera como sempre. Mateus estava lá escrevendo intensamente. Ao ver Rodrigo, seu rosto se iluminou. "Você parece diferente", observou o menino com aquela percepção desconcertante, mais leve. Rodrigo sentou-se ao lado dele. "Li o que você escreveu no bilhete." Mateus sorriu. "E ajudou?" Rodrigo assentiu. "Mudou tudo. Aquelas 3 palavras, ainda dá tempo, fizeram mais por mim do que anos de terapia poderiam fazer. Me deram permissão para recomeçar." O menino pareceu satisfeito. "Às vezes a gente só precisa lembrar que não é tarde demais." Eles conversaram sobre a semana de cada um. Mateus contou sobre uma redação que escrevera na escola, elogiada pela professora. Rodrigo contou sobre reconciliar-se com o irmão, sobre visitar a loja do pai, sobre começar a realmente ver as pessoas ao redor. Com cada história, Mateus ouvia com aquela atenção total que só crianças conseguem dar. "Sabe o que percebi?" disse Rodrigo pensativamente. "Passei a vida toda achando que precisava acumular coisas para importar. Dinheiro, poder, propriedades. Mas não são as coisas que ficam. São os momentos. São as conexões. É sentar aqui conversando com você sobre nada e tudo ao mesmo tempo." Mateus ficou quieto por um momento, balançando as pernas que não alcançavam o chão. "Então minha mãe estava certa. Ela sempre diz que o que importa não é o que você tem, mas quem você é e como faz os outros se sentirem." Rodrigo sentiu aquela verdade simples perfurá-lo mais uma vez. Beatriz chegou pouco depois, vinda direto do trabalho. Cumprimentou Rodrigo calorosamente, já acostumada com sua presença na vida do filho. Eles conversaram brevemente e Rodrigo impulsivamente fez um convite. "Gostaria de jantar com vocês um dia desses? Nada fancy, apenas conhecer vocês melhor." Beatriz hesitou, aquele orgulho ferido que Rodrigo reconhecia. Mas Mateus pulou animado. "Por favor, mãe, podemos fazer aquele macarrão seu que é o melhor do mundo." Beatriz olhou entre o filho e Rodrigo. Então sorriu. "Está bem." "Sábado." Rodrigo concordou, sentindo uma antecipação que era estranha e maravilhosa. Enquanto caminhava de volta ao carro, Rodrigo pensou em quão diferente sua vida parecia agora, comparada a apenas 3 semanas atrás. O diagnóstico ainda estava lá, a sentença ainda inalterada. Mas algo fundamental mudara. Ele ainda tinha 6 meses, talvez 1 ano, e, pela primeira vez, estava determinado a viver cada segundo verdadeiramente. Os dias até o sábado passaram em um turbilhão de mudanças. Rodrigo implementou novas políticas na empresa, que deixaram todos boquiabertos. Horários flexíveis para pais e mães, auxílio educação para funcionários que quisessem estudar, um programa de mentoria onde ele pessoalmente orientaria jovens empreendedores da periferia. Era como se tivesse acordado de um sono de 30 anos. Juliana conseguiu a bolsa integral para a pós-graduação através de um fundo que Rodrigo criou para desenvolvimento profissional dos funcionários. Ana Paula conseguiu reduzir sua carga horária para cuidar da mãe sem perder o salário. Marcelo começou a sair mais cedo às sextas para ter jantar em família. Pequenas mudanças que significavam mundos inteiros para quem as recebia. Mas não era só generosidade corporativa. Rodrigo descobriu algo surpreendente nesse processo. Ver as pessoas ao redor florescerem, ver gratidão genuína nos olhos delas, dava-lhe uma satisfação que nenhum lucro trimestral jamais proporcionara. Era como se tivesse descoberto um tipo completamente diferente de riqueza. Na quinta-feira, recebeu uma ligação inesperada. Dr. Henrique queria vê-lo para discutir novos exames.
Rodrigo sentiu o estômago apertar. Desde o diagnóstico inicial, vinha adiando voltar ao médico, como se não ir significasse que a doença não estava progredindo. Mas sabia que era ilusão. Marcou para a sexta de manhã. No consultório, o Dr. Henrique tinha uma expressão que Rodrigo não conseguia decifrar. Os novos exames mostravam algo intrigante. O tumor não estava crescendo na velocidade esperada. Na verdade, parecia ter estabilizado. Dr. Henrique era cauteloso, explicando que isso não significava cura ou reversão, mas era incomum o suficiente para merecer atenção. Rodrigo ouviu atordoado. Estabilizado? Como? Por quê? O médico tinha teorias sobre resposta imunológica, sobre variações individuais, sobre a ciência ainda não entender completamente como o corpo às vezes lutava de formas inesperadas. Mas no fundo, Rodrigo sentia que sabia a razão, ou pelo menos queria acreditar que sabia. Desde que lera o bilhete de Mateus, desde que começara a viver de verdade em vez de apenas existir, algo mudara não só em sua mente, mas em seu corpo. Havia estudos sobre isso. O Dr. Henrique mencionou quase relutante, sobre como o estado emocional podia afetar progressão de doenças. Felicidade, propósito, conexão não curavam, mas às vezes davam ao corpo força extra para lutar. Rodrigo saiu do consultório em um estado de choque esperançoso. Ainda tinha a doença, ainda era grave, mas ganhara algo precioso. Tempo. Talvez não 6 meses, talvez 1 ano, talvez mais. Cada dia adicional era um presente que não esperava receber. Sábado chegou ensolarado, raro para São Paulo naquela época do ano. Rodrigo dirigiu até o endereço que Beatriz fornecera, um conjunto habitacional na Zona Sul. O prédio era simples, mas bem mantido, com uma pequena área verde onde crianças brincavam. Tão diferente da cobertura nos jardins, mas havia vida ali, comunidade, algo que o concreto e vidro do seu mundo nunca tiveram. Mateus o esperava no portão, pulando animado. Rodrigo trouxera flores para Beatriz e um kit de material de escrita de alta qualidade para Mateus. Cadernos com papel especial, canetas de diferentes cores, um livro sobre técnicas de narrativa. O menino segurou o presente como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. O apartamento era pequeno, 2 quartos, sala e cozinha integradas, mas Beatriz transformara aquele espaço em um lar. Havia quadros por toda parte, suas pinturas de São Paulo vistas por ângulos que só quem vivia a cidade de verdade conhecia. Plantas nas janelas, cortinas coloridas feitas à mão, fotos de Mateus em todas as fases da infância. Beatriz estava na cozinha, preparando o prometido macarrão. O cheiro que vinha de lá era reconfortante, lembrando Rodrigo da infância, das raras vezes em que a mãe tinha tempo para cozinhar antes de falecer jovem demais. Ele ofereceu ajuda, e Beatriz, depois de hesitar, aceitou. Logo, Rodrigo estava picando tomates enquanto ela preparava o molho. Mateus na sala escrevendo no caderno novo. Eles conversaram enquanto cozinhavam. Beatriz contou sua história. Crescer em um orfanato no interior, vir para São Paulo aos 16 atrás de oportunidades, engravidar jovem de um namorado que desapareceu quando soube da notícia. Criar Mateus sozinha, trabalhar 3 empregos, nunca desistir do sonho de pintar mesmo quando parecia impossível. Rodrigo a ouvia com admiração crescente. Aqui estava a verdadeira força, verdadeira determinação. Não a dele, que construíra um império mas devastara relacionamentos no processo, mas a dela, que mantinha a dignidade e a esperança enquanto esfregava chãos alheios para que o filho pudesse ter livros. E você? Perguntou Beatriz enquanto mexia o molho. Mateus me conta que você é muito rico, muito bem-sucedido, mas também conta que você é triste. Ou era. Ele diz que você está mudando. A franqueza da observação poderia ter sido ofensiva, mas Beatriz falava com gentileza, genuína curiosidade. Rodrigo considerou como responder. Acabou contando a verdade. Sobre a doença, sobre a vida desperdiçada em ambição vazia, sobre o bilhete que Mateus escrevera e como 3 palavras simples o fizeram reavaliar tudo. Beatriz parou de mexer o molho e o olhou com lágrimas nos olhos. Meu filho tem um coração especial, disse ela suavemente. Desde pequeno ele sente as coisas de um jeito diferente. Vê as pessoas de verdade. E ela pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. Pessoas como você que se perdem no caminho precisam de pessoas como ele para lembrar o que importa.
mas ela hesitou antes de continuar. Rodrigo a encorajou a falar. Beatriz respirou fundo. Só tenho medo que Mateus dê demais de si mesmo, que carregue dores de outros nas costas. Ele é criança ainda. Deveria estar preocupado com jogos e brincadeiras, não com salvar adultos perdidos. Não havia acusação na voz dela, apenas a preocupação, protetora de uma mãe. Rodrigo entendeu perfeitamente. Você está certa. E prometo que não vou sobrecarregá-lo. Mas ele fez algo por mim que honestamente me salvou. E quero retribuir. Não com dinheiro. Ele acrescentou rapidamente, vendo a expressão de Beatriz, mas com presença. Com ser alguém que ele pode contar, como um tio talvez, ou um amigo mais velho. Beatriz estudou seu rosto por longos momentos. Então assentiu. Mateus precisa de figuras masculinas positivas na vida. E você, me parece, precisa de conexão verdadeira. Talvez vocês possam se ajudar. Eles selaram o acordo com um sorriso e voltaram a preparar o jantar. A refeição foi uma das melhores que Rodrigo já tivera. Não pela sofisticação, que era zero, mas pela companhia, pela leveza, pelas risadas genuínas. Mateus contou histórias elaboradas sobre os personagens que criava. Beatriz compartilhou anedotas hilárias de seus trabalhos e Rodrigo descobriu que tinha talento para fazer vozes engraçadas que deixavam Mateus em gargalhadas. Depois do jantar, Beatriz mostrou mais pinturas. Rodrigo ficou genuinamente impressionado. Ela tinha visão artística real, um estilo único que capturava a alma de São Paulo de forma que nunca vira. Impulso surgiu nele, mas desta vez pensou cuidadosamente antes de falar. Beatriz, disse ele, escolhendo palavras com atenção. Conheço um dono de galeria, Santiago, na Vila Madalena. Ele está sempre procurando artistas emergentes, com perspectiva fresca. Posso mostrar seu trabalho para ele? Não vou comprar o espaço ou fazer pressão. Apenas uma introdução honesta. Se ele gostar, ótimo. Senão você não perdeu nada. Beatriz mordeu o lábio, claramente dividida entre esperança e medo de rejeição. Mateus pulou ao lado dela. Faz, mãe. Seus quadros são incríveis. Beatriz olhou entre o filho e Rodrigo. Então assentiu lentamente. Está bem. Mas só a introdução. Eu mesma falo sobre meu trabalho. Rodrigo concordou imediatamente. Era exatamente assim que deveria ser. A noite avançou com conversa e riso. Rodrigo percebeu que eram quase 11 quando olhou o relógio, atônito com quão rápido o tempo passara. Normalmente, eventos sociais o deixavam exausto, ansioso para escapar. Mas aqui, naquele apartamento simples com aquelas duas pessoas extraordinárias, sentia-se em casa de uma forma que nunca sentira na cobertura de luxo. Ao se despedir na porta, Mateus o abraçou forte. Obrigado por vir, Rodrigo. E obrigado por ser meu amigo. Adultos normalmente não querem ser amigos de crianças de verdade. Mas você é diferente. Rodrigo sentiu o peito apertar de emoção. O privilégio é meu, garoto. Você me ensinou mais em algumas semanas do que aprendi em 50 anos. Beatriz também o abraçou, menos reservada agora. Obrigada por ver meu filho, por vê-lo de verdade. E obrigada por deixar que ele te veja também. Pessoas não fazem isso mais. Deixar outros entrarem de verdade. Rodrigo apenas assentiu, emocionado demais para confiar na voz. No caminho de volta aos jardins, Rodrigo ligou o rádio e se pegou cantarolando junto. Quando fora a última vez que cantara? Não conseguia lembrar. A cidade passava pela janela, as mesmas ruas de sempre, mas pareciam diferentes agora. Mais coloridas, mais vivas, mais cheias de possibilidade. Na segunda-feira, Rodrigo ligou para Santiago e marcou um encontro para mostrar as fotos das pinturas de Beatriz. O galerista era um sujeito excêntrico, mas com olho apurado para talento. Olhou as imagens em silêncio por longos minutos, fazendo aquele som pensativo que conhecedores de arte fazem. Quem é ela? Perguntou finalmente. Rodrigo contou a história de Beatriz sem embelezar, sem fazer dela uma coitada. Apenas os fatos. Uma mulher talentosa que trabalhava duro e pintava nas horas roubadas ao cansaço. Santiago assentiu lentamente. Traga ela aqui. Quero conversar. Não prometo nada, mas há algo nessas pinturas. Alma. Verdade. Coisas que faltam em muito trabalho técnico que vejo. Rodrigo saiu da galeria com o coração leve. Ligou para Beatriz imediatamente. Ela atendeu ofegante, entre um trabalho e outro.
Quando ele contou sobre o interesse de Santiago, houve silêncio na linha. Então, soluços. Ela estava chorando. Rodrigo ficou alarmado, perguntando se estava tudo bem. Está tudo bem, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Está mais do que bem. É que sonhei com isso por tanto tempo que achei que nunca aconteceria. E você mal me conhece, mas está fazendo isso por mim. Rodrigo sentiu os próprios olhos marejarem. Você merece, Beatriz. Seu talento merece ser visto. Naquela semana, Rodrigo também organizou outro encontro. Ligou para Ricardo e propôs algo maior. Um almoço em família completo. Ricardo, Márcia e os gêmeos Beatriz e Mateus e ele próprio. Unindo as pessoas que estavam se tornando sua família improvisada, sua tribo escolhida. O almoço aconteceu na cobertura, mas Rodrigo pediu que Beatriz cozinhasse. Ela protestou inicialmente, mas ele insistiu. Transformaram a cozinha designer, que nunca usava em um espaço quente e acolhedor. Os gêmeos e Mateus se deram bem imediatamente, descobrindo paixão comum por futebol e quadrinhos. Ricardo e Beatriz conversaram sobre os desafios de criar filhos, encontrando terreno comum, apesar das diferentes realidades socioeconômicas. Márcia elogiou as pinturas que Rodrigo pendurava estrategicamente pela casa, obra de Beatriz. Foi caótico, barulhento, maravilhoso. A cobertura nunca estivera tão viva. Enquanto todos conversavam na sala depois do almoço, Rodrigo ficou um momento sozinho na varanda. Olhou a cidade lá embaixo e pensou em como tudo mudara. O tumor ainda estava lá. Ele sentia ocasionalmente as dores. Via o cansaço que não passava completamente, mas tinha estabilizado. E ele ganhara tempo. Tempo para isso. Para a família, para a conexão, para viver de verdade. Mateus apareceu ao lado dele, como sempre percebendo quando alguém precisava de companhia. Você está feliz agora? Perguntou o menino. Não era realmente uma pergunta. Rodrigo olhou para aquele rosto jovem que carregava tanta sabedoria e sorriu. Sim, respondeu com total honestidade. Pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente feliz. 3 meses se passaram desde aquele jantar de família na cobertura. 3 meses que provaram que milagres não precisam desafiar as leis da física. Apenas transformar vidas de dentro para fora. O tumor de Rodrigo continuava estabilizado, desafiando todas as expectativas médicas. Dr. Henrique falava em termos cautelosos sobre remissão espontânea, fenômenos raros, mas documentados, mistérios da medicina. Mas Rodrigo sabia a verdade no fundo do coração. Não era só o corpo lutando, era a alma finalmente encontrando razão para ficar. Beatriz tivera sua primeira exposição na Galeria de Santiago. Não foram um sucesso retumbante nos termos convencionais, mas 3 quadros foram vendidos e 2 revistas de arte fizeram matérias sobre seu trabalho. Mais importante, ela conseguira reduzir para 2 empregos, dedicando mais tempo à pintura. O sonho estava virando realidade, um passo pequeno por vez. Mateus continuava escrevendo suas histórias de super-heróis. Rodrigo lera algumas e ficara genuinamente impressionado. Havia talento ali. Não apenas imaginação infantil, mas capacidade real de contar histórias que tocavam o coração. Rodrigo usara conexões para conseguir que uma editora de livros infantis lesse o trabalho do menino. Eles ofereceram um contrato para publicar uma coletânea de contos quando Mateus completasse 12 anos. Ricardo e ele agora se falavam semanalmente. Os gêmeos chamavam Rodrigo de tio e o bombardeavam com mensagens sobre futebol e pedidos para visitar a cobertura que achavam o lugar mais legal do mundo. Márcia brincava que Rodrigo estava estragando os meninos com mimos, mas seus olhos brilhavam de gratidão por ter de volta a família que pensava perdida. Na empresa, as mudanças que Rodrigo implementara estavam dando frutos inesperados. Produtividade aumentara, rotatividade de funcionários caíra drasticamente e havia um espírito novo no ar, como se todos tivessem sido lembrados que eram humanos primeiro e trabalhadores depois. Marcelo comentara que era a melhor fase da empresa em anos. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando Rodrigo recebeu uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Beatriz, voz tensa. Precisava vê-lo urgentemente. Estava no hospital. Rodrigo sentiu o coração disparar. Mateus? Não, ela disse rapidamente. Mateus estava bem. Era outra coisa. Ele prometeu ir imediatamente. No hospital encontrou Beatriz na sala de espera, os olhos vermelhos de choro. Ao vê-lo, ela se levantou e abraçou-o forte, corpo tremendo.
Rodrigo sentiu pânico subir. O que aconteceu? Onde está Mateus? Beatriz o levou até um quarto onde o menino estava deitado na cama, aparentemente dormindo, conectado a monitores. O mundo de Rodrigo parou. Não pensou desesperado, não ele, não o menino que salvara sua vida. Mas então percebeu algo. Mateus não estava em estado grave. Estava apenas dormindo. Respiração regular, face tranquila. Beatriz viu sua confusão e finalmente conseguiu falar. Nos últimos dias, ela explicou, Mateus andara mais cansado, com dores nas costas. Ela achou que fosse crescimento, coisa de criança. Mas hoje de manhã ele não conseguiu levantar da cama. Trouxe correndo ao hospital. Os médicos fizeram exames, muitos exames, e descobriram algo. Rodrigo segurou a respiração, preparando-se para a pior notícia possível. Mateus tem um problema nos rins. Beatriz continuou, voz quebrando. Insuficiência renal avançada, congênita, que passou despercebida todos esses anos. Ele vai precisar de transplante. Mas ela parou, lágrimas escorrendo. Mas eu não sou compatível. Já fizemos os testes e não temos outros parentes. Ninguém. A revelação caiu sobre Rodrigo como uma avalanche. Aquele menino extraordinário, que dera tanta esperança, tanta luz, tanta vida, precisava agora de ajuda que sua mãe não podia dar. E a fila para transplantes renais era longa, às vezes fatal para quem não tinha. Tempo de esperar. Rodrigo não pensou, não calculou, não avaliou riscos. Me testem, disse imediatamente. Testa meu sangue. Beatriz olhou para ele atônita. Rodrigo, você não pode. Você tem sua própria doença. Rodrigo segurou as mãos dela. Eu tenho 2 rins e um tumor estabilizado. Se sou compatível, não há discussão. Ele salvou minha vida. É hora de eu retribuir. Os médicos relutaram inicialmente, citando complicações potenciais dado o histórico médico de Rodrigo. Mas ele foi insistente, implacável, usando toda aquela determinação que construíra seu império para lutar por algo que realmente importava. Fizeram os testes. A espera pelos resultados foi agonia. Quando o doutor voltou 2 horas depois, sua expressão era indecifrável. Então sorriu. Compatibilidade perfeita. Era raro, quase impossível entre não parentes, mas acontecia. Como se o universo tivesse conspirado para que aqueles 2, o milionário perdido e o menino sábio, se encontrassem exatamente quando mais precisavam um do outro. Os próximos dias foram um borrão de preparações cirúrgicas, conversas com especialistas, papelada interminável. Rodrigo contactou os melhores cirurgiões, garantiu que tudo seria feito no melhor hospital, com a melhor equipe. Seu dinheiro, finalmente, servia para algo que realmente importava. Mateus acordou no 2º dia e, ao entender o que Rodrigo planejava fazer, chorou. Mas você pode precisar, disse o menino com voz fraca. E se seu tumor voltar e você precisar estar forte? Rodrigo sentou-se na beira da cama do hospital, pegando a mão pequena entre as suas. Mateus, disse ele suavemente, você me deu algo muito mais valioso que um rim. Me deu razão para viver. Me deu propósito. Me mostrou que ainda dá tempo. Esse bilhete que você escreveu, essas 3 palavras, me salvaram. Agora é minha vez de salvar você. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Na noite anterior, Ricardo e a família vieram ao hospital. Juliana e os diretores da empresa apareceram com flores e cartões. Camila ligou chorando, dizendo que estava orgulhosa dele. Até Vanderlei da loja original apareceu, dizendo que o pai de Rodrigo ficaria feliz vendo o homem em que o filho se tornara. A sala de espera estava cheia de pessoas. A família improvisada de Rodrigo, todos unidos pela preocupação, mas também pela esperança. Beatriz sentou-se entre Ricardo e Márcia, cercada de apoio. Os gêmeos entretinham todos com histórias engraçadas para aliviar a tensão. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas de orações silenciosas, de mãos dadas de comunidade. Quando o cirurgião finalmente saiu, cansado mas sorrindo, a sala inteira pareceu exalar em uníssono. Ambos estavam bem. A cirurgia fora um sucesso. O rim funcionava perfeitamente em Mateus. A recuperação foi lenta, mas constante. Rodrigo e Mateus ficaram em quartos vizinhos, visitando um ao outro assim que puderam andar. Sentavam-se juntos, compartilhando silêncios confortáveis, às vezes conversando, às vezes apenas existindo no mesmo espaço. Em uma dessas tardes, Mateus perguntou a Rodrigo se ele tinha medo. Do que? Perguntou Rodrigo.
de ter dado um pedaço de você, de ficar mais fraco. Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Estou mais forte agora do que jamais estive, porque pela primeira vez fiz algo que importa de verdade. Não construí nada. Não comprei nada. Não conquistei nada. Apenas dei. E descobri que dar é a única coisa que realmente nos preenche. Mateus sorriu aquele sorriso que iluminava o mundo. Você entendeu? Disse o menino simplesmente. Finalmente entendeu. E Rodrigo percebeu que sim, entendera. A vida não era sobre acumular ou conquistar ou impressionar. Era sobre conectar, doar, amar, viver plenamente cada momento como se fosse o último. Porque talvez fosse. 3 semanas depois, ambos receberam alta. Uma pequena festa foi organizada na cobertura. Agora um lugar vibrante, cheio de vida e riso e amor. Todos estavam lá. Toda a família escolhida de Rodrigo, celebrando não apenas a recuperação, mas a transformação completa de um homem que pensava ter perdido tudo e descobriu que ainda tinha tempo para ganhar o que realmente importava. Naquela noite, sozinho na varanda depois que todos foram embora, Rodrigo olhou a cidade que parecia diferente agora. Não porque tivesse mudado, mas porque ele mudara. Tocou a cicatriz no lado onde um rim costumava estar e sorriu. Dera um pedaço de si mesmo e em troca recebera algo imensurável. Família, propósito, vida verdadeira. O bilhete de Mateus ainda estava guardado em sua carteira, aquelas 3 palavras que transformaram tudo. Ainda dá tempo. E ele usara esse tempo não para construir mais riqueza ou poder, mas para construir algo muito mais precioso. Conexões reais, amor genuíno, legado que não media em dólares, mas em vidas tocadas. Rodrigo não sabia quanto tempo ainda tinha. O tumor estava estabilizado, mas a medicina não oferecia garantias. Talvez 6 meses, talvez 1 ano, talvez décadas, mas não importava mais, porque agora, pela primeira vez em sua vida, Rodrigo estava vivendo cada dia plenamente, rodeado de pessoas que amava e que o amavam de volta. E isso, percebeu com clareza cristalina, era o único tipo de riqueza que realmente valia a pena. A lua brilhava sobre São Paulo, milhões de histórias acontecendo sob seu olhar prateado. E em uma cobertura nos jardins, um homem que fora milionário solitário e tornara-se apenas Rodrigo, amigo, irmão, tio, doador, finalmente entendeu o verdadeiro significado de sucesso. Não estava no que você conquistava, mas em quem você se tornava e nas vidas que tocava ao longo do caminho. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Rodrigo e Mateus tenha tocado seus corações profundamente. Histórias como essa nos lembram que nunca é tarde demais para recomeçar, para reconectar, para viver de verdade. Rodrigo descobriu que a maior riqueza não está nas coisas que acumulamos, mas nas pessoas que amamos e nos momentos que compartilhamos. Se essa narrativa ressoou com você, se você também acredita que ainda dá tempo para transformar sua vida e tocar o coração de outros, gostaríamos muito de saber. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre essa jornada. Que parte da história mais mexeu com você? Você tem um Mateus em sua vida que lhe ensinou algo precioso? Ou talvez você seja o Mateus de alguém? Inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas histórias que preparamos com tanto carinho. Cada narrativa é uma janela para a alma humana, uma oportunidade de ver o mundo através de olhos diferentes. Não esqueça de deixar seu like se essa história tocou seu coração, pois isso nos ajuda a continuar trazendo essas reflexões para mais pessoas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de que ainda dá tempo, compartilhe esta história. Às vezes, 3 palavras simples de um menino sábio são tudo o que precisamos para mudar completamente de direção. Nos vemos nos comentários e na próxima história. Até breve.